Salmos 45. Diga: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Glórias a Deus por isso. Olha o que dizem os versos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Só esses dois versos por enquanto. O cetro de justiça é o cetro do teu reino. Ou em alguma outra versão, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Eu gostaria nessa noite de trabalhar com vocês. Enquanto nós cantamos, nós celebramos. Na mensagem nós cerebramos. A gente pensa. A gente entende que Deus está fazendo de cérebro, né? Vamos cerebrar agora. Cetro de equidade. Cetro era um pequeno bastão que os reis tinham. E nesse bastão ele podia preservar a vida ou tirar a vida. Cetro era o instrumento de comando de um rei. Aliás, toda a Bíblia, ela aponta para nós sobre a vinda de um rei. Eu não canso de dizer que temos dificuldade no Brasil por causa da democracia. O Brasil é governado pelo povo, então essa mente democrata muitas vezes nos atrapalha a entender a mente monárquica, que é da Bíblia. O povo tentou fazer democracia em Israel e falou: vamos colocar Saul como rei. Aí Deus falou assim: não é assim. Monarquia é diferente, é soberania, é a vontade do rei. Então essa mente democrata, esse governo do povo, né? Demo, povocracia, governo. Esse governo do povo atrapalha a gente ler a Bíblia. Se a gente lê a Bíblia com um sentimento político, a gente piora mais ainda a história. Nós temos que abordar a Bíblia, que existe um rei que nos salvará, e nós somos os súditos desse reino. Tem que ter a mentalidade de súdito até para ler a Bíblia. Se eu abordo a palavra com uma certa soberba, um certo pitaco pessoal, eu causo confusão na minha vida. Normalmente eu tento colocar, quando vocês ouvirem alguém falando assim, eu penso o quê? Eu acho o quê? Não, queridos, procurem saber o que está escrito na palavra. Aí ninguém vai te enganar, amém? Se nós não conhecemos a palavra, tem uma galera aí que é expert em distorcer a palavra, que bate na nossa porta e engana facilmente. Se não conhecermos a palavra, seremos destruídos por ela. A mesma palavra que salva está escrito. É a mesma palavra que condena. Forte isso, né? A palavra pode nos salvar ou nos condenar. Mas aqui o salmista, celebrando um casamento, ele fala: o governo do Senhor é de equidade. O que é equidade? A equidade é equilíbrio, imparcialidade. Não pende para nenhum lado, nenhum outro da balança. Na verdade, a equidade é o pêndulo da balança. Ela equilibra a balança. E o governo do Senhor, ele não pende para nenhum lado e nem para o outro. Ele não favorece os ricos ou desfavorece o pobre. Ele favorece uma nação, desfavorece uma nação. Favorece o inteligente, desfavorece aquele que não tem inteligência. O reino do Senhor é de equilíbrio. Diga comigo: equilíbrio. Mais uma vez. Há uma tendência comum no Brasil a gente viver uma vida desequilibrada também por causa do sistema econômico, que é capitalista. No capitalismo você tem que ter, captar. Então a gente tem uma confusão. Então se a gente não tem essa mente bíblica, a gente acaba não entendendo o que a palavra está dizendo. Então, queridos, rapidamente para entender sobre reinos, o reino do Senhor é um reino de equidade ou de justiça. Justiça é uma coisa, equidade é outra, nós vamos ver. O reino do Senhor, o reino pode ser conquistado muitas vezes à força. Era assim no Antigo Testamento, né? Uma nação mais forte vinha lá, atacava uma mais fraca e dominava, e aquele povo passava a ser súdito daquele reino que o conquistou. Ou o reinado poderia ser passado geracional, de pai para filho, e assim vai. Ou o reinado poderia ser delegado. Foi no caso de Davi. Deus deportou Saul, fala: agora é com Davi. Deus delegou Davi.
Deus colocou Davi no lugar dele. E o fato de Davi ocupar aquele lugar, o coração dele já foi sendo preparado para ser rei. Então por isso que o Saul se perdeu. Ele não deixou o coração ser moldado. E olha que ele ficou 40 anos no poder. É tempo. No 7º ano, ouça isso, no 7º ano ele foi reprovado pelo Senhor. Israel passou por 33 anos com um governo perverso, perseguindo Davi, querendo matar Davi. E o pior de tudo, Saul sabia que o rei da vez era Davi. Olha a convivência de Saul, a mentalidade que ele está no posto, mas não é mais dele. Ficou louco. Aliás, endemoniado ele ficou. O espírito mau Deus liberou para ele. E veio o espírito mau da parte do Senhor. Não parece um absurdo ouvir isso na Bíblia? O espírito mau da parte do Senhor. É que todo o controle está nas mãos de Deus, inclusive o mal. É Deus que controla, que não deixa o negócio descambar de vez. Então o reino ele pode ser conquistado à força, ele pode ser geracional, ou pode ser delegado. No caso de Davi, foi delegado. Aí Davi escreve assim nesse Salmo 45: o reino do Senhor é um reino de equidade, é um reino de equilíbrio, é um reino de justiça. O que faz a equidade, na verdade? Nós olharmos na área do direito, por exemplo, quando uma lei ela acha um entroncamento e vai haver uma desarmonia na solução dessa lei, a decisão é tomada com a equidade. Se alguém for desfavorecido, prejudicado, e alguém for favorecido e passar a ter prejuízo em uma das partes, isso não é lei justa. Quem equilibra a lei, inclusive na justiça, isso é equidade do direito. Há uma matéria, quem estuda direito se chama equidade do direito, que ela observa a lei e fala, uma das partes aqui vai ser prejudicada e a lei não prevê isso. O que se faz? Aí eles vão lá e buscam equilíbrio. Aconteceu logo nos primeiros dias do reinado de Salomão. 2 mulheres estão lá, as 2 estão grávidas, as 2 dão à luz, diferença de 3 dias de um bebê para o outro. Dá para distinguir? 3 dias. Uma mamãe rola em cima do outro e ela vai lá e ela pega o bebê da que estava dormindo, pega o morto, coloca na outra e fala, esse vivo aqui é meu. E quando a mamãe acorda com o bebê morto, fica desesperada, fala, esse bebê aqui não é meu. Mamãe conhece o filho, né? Ou é uma manchinha, ou um negocinho, ou um fiozinho, a mãe sabe, só a mãe tem esse negócio, né? E a mamãe vai lá, se apresenta as 2 diante do rei, e a causa é, o bebê é meu, o bebê não é meu. Primeiro dia do rei no posto, olha a sabedoria do rei. O auxiliar, traz um facão. Olha a decisão do rei. Vamos cortar o bebê no meio e divide um pedaço para uma mãe e outro para outra. Aí a mãe, que rolou em cima e matou o filho, e pegou o vivo e falou assim, não precisa matar o bebê, pode deixar viver com ela, isso aí não tem problema não. Você vê a sabedoria do rei, a equidade, mas ele foi no exemplo mais duro. Vamos separar essa viva aqui no meio, já que um morreu, separa o vivo aqui, metade para uma, metade para outra. Aí a mãe verdadeira falou, opa, pera aí, eu burlei o sistema aqui, eu prejudiquei. Isso se chama equidade. Essa atitude do rei foi equidade. Ouça esse verso aqui, de 2 Samuel, deixa eu achar aqui, reino de equidade, 2 Samuel capítulo 8, verso 15, diz assim, reinou pois Davi sobre Israel, e administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Agora olha para nós, abre em Filipenses 2, por favor, Filipenses 4, vamos ler um texto que diz o que fala a equidade para nós. Na antiga aliança reinou com clareza, no reinado de Davi a equidade. Vamos ver Filipenses 4, verso 5, que diz: tem outra versão aí? Essa aí é o quê? Almeida atualizada, NVI. A minha versão diz assim, ó, que eu peguei aqui, ó. Pode ser a atualizada, vai ser mais fácil. Seja a vossa equidade, mais alguma Bíblia está escrito equidade aí? Isso, lá no fundo, aqui na frente, muito obrigado. Seja a vossa equidade notória, olha aqui nessa versão, seja a vossa moderação, equilíbrio, notória a todos os homens. Olha, ele explica por quê.
perto está o Senhor. Olha para cá, por favor. Seja a tua moderação, a tua amabilidade, seja o teu equilíbrio conhecido, evidente a todos os homens. Isso vale para nós, casados. O pai trata o filho de um jeito e a mãe trata de outro. Equidade, até na instrução, com quem tem mais de um filho. Equidade. Lembra do Jacó? Quantos filhos mesmo tinha Jacó? Vocês lembram ou não? 12. Um time mais um reserva. Quem que era o querido do Jacó? José. Roupa diferente. Tem explicação teológica? Tem. Mas o Jacó deixava evidente, eu gosto mais do José. O que aconteceu com os outros? Se pegou. Se voltou contra o pai e contra o irmão. Seja a vossa equidade notória, seja a tua amabilidade, a tua moderação conhecida de todos os homens, sem exceção, dentro de casa e fora de casa. Então, muito cuidado quem tem mais de 2 filhos. Queridos, mas eu quero trabalhar com vocês a equidade de Jesus, o equilíbrio de Jesus. Às vezes nós ouvimos e lemos o ministério de Jesus, mas eu quero que você acompanhe comigo em Mateus 19 e algumas outras leituras, o que é a equidade para o Senhor Jesus. Mateus 19, algumas leituras para fazer nessa noite. Peço a tua concentração em nome do Senhor Jesus. Mateus 19, do verso 23 até o verso 30. Folheie a Bíblia aí, folheie a Bíblia. Treine. Não se aparte dela. Então estamos falando do cetro de equidade, e agora vamos ver esse cetro de equidade na vida de Jesus, a equidade de Jesus, o equilíbrio, a moderação de Jesus, que é bem diferente da nossa. Olha só o verso 23 de Mateus 19. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ele está falando aqui do jovem, né, que não conseguiu abrir mão. E lhes digo ainda, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha, né, que é uma frestazinha na porta, no muro de Jerusalém, do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, olha a pergunta dos discípulos, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus, qual que é o verso aí? Todas as coisas são possíveis. Você crê nisso aqui ou não? Tem alguma coisa impossível acontecendo na tua família hoje, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tem alguma coisa complicada na tua saúde, mas para Deus todas as coisas é possível. Tem alguma coisa arrochada na tua vida financeira, para Deus todas as coisas são possíveis. Isso aqui é profético. Em verso 27, então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, e todos que tiverem deixado, isso aqui é o equilíbrio de Jesus, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos, isso aqui é o equilíbrio de Jesus. O rico que se apega à riqueza, mas não consegue entrar no céu. Aquele que fica apegado à família e não consegue. Irmãos, esse negócio da família é seríssimo. E oportuno um culto como esse. Chocante que eu vou falar, mas é verdade. Alguns tomam decisão em casa de estilo de vida cristã, baseado no que os não cristãos fazem em casa. Exemplos bobos. Pastor, eu ainda bebo um pouquinho, porque meu esposo bebe ainda. Então tem que agradar o marido. Eu uso até versículo. A mulher sabe e agrada o marido. Então eu bebo um pouquinho com ele ainda. Outro exemplo esdrúxulo. Pastor, eu ainda dou umas pitadas
desculpa para pecar, irmãos. Dá umas pitadas ainda, porque em casa... Vamos orar pela... Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, repreendemos todo mal-estar. Em nome de Jesus, ó Pai, repreendemos, seja no estômago, onde for, em nome de Jesus, está repreendido, seja curado, ó Pai, traga restauração, em nome de Jesus. Para o Senhor tudo é possível, ó Pai. Repreendemos todo o mal, assuma o controle da saúde da tua filha, em nome de Jesus, repreendemos, Senhor. Restaura a saúde, Pai, toda seta, todo dardo, toda influência maligna, não tem direito sobre crianças, não tem direito sobre ninguém aqui. Esse culto é do Senhor, o culto é ao Senhor, a adoração é somente ao Senhor, tua é a glória, ó Pai. Todo mal-estar, sai agora em nome de Jesus. Toda alteração na pressão arterial, repreendemos em nome de Jesus, que haja equilíbrio. Tratamos de equilíbrio aqui hoje, ó Pai. E se há alguma inconformidade na saúde da tua filhinha, em nome de Jesus, que seja equilibrada a saúde dela. E nós queremos, em nome do Senhor Jesus, celebrar os milagres que o Senhor faz no nosso meio, em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Tem que interferir na hora, irmãos, é assim. A gente não pode deixar passar, é oração que funciona as coisas. Oração e ação, né? Então, queridos, existem algumas desculpas para pecar, porque em casa todo mundo... Pastor, eu ainda assisto novela porque tem que acompanhar, né? O pessoal lá em casa, é nada, você gosta de... A partir cenas, como é que mesmo? A seguir cenas dos próximos capítulos. Era assim as novelas antes, né? É desculpa. Aquele que não tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, irmão, filhos e campos. Queridos, é chocante, vou falar, mas é assim o Evangelho. Deus, Ele está acima de tudo e de todos. O primeiro lugar é dele, amém? De tudo. Amo a pastora Andréia, mas quem está acima? O Senhor. Amo a filha, é o Senhor. Amamos estar com os irmãos congregados aqui, mas quem está acima? Não tem negócio assim com Deus. É Ele o primeiro lugar, pronto e acabou, amém? Mas por qualquer ventinho na nossa casa, na nossa família, a primeira coisa que a gente corta é Deus da cena. Primeira coisa que a gente interrompe, estar com Deus. Irmãos, e ouça isso, que grave é. A gente se empantufa de atividades a ponto de passar semanas sem falar com Deus. Esse é o século, queridos, da escravidão mascarada, mas é. O negócio é trabalhar. Prestou atenção nisso? Quanto a sua empresa exige de você? Ô bênção, ele te paga o tanto que você trabalha? Todo mundo está satisfeito com o salário? Falei, eu estou, pastor, bênção de Deus. O tanto que eu trabalho é a conta. Maioria dos brasileiros queria trabalhar 4 horas por dia e receber 15 salários mínimos. Todo mundo. Quanto mais trabalho, menor a insatisfação. Mas nós que temos Cristo, queridos, a gente trabalha 8 horas e ao fim do dia fala assim, até aqui o Senhor me ajudou, e sai celebrando. Por causa do lugar é diferente, a satisfação é outra. Por quê? É o Senhor que nos coloca nesses lugares. Porque primeiro é o Senhor também. Então Jesus, o primeiro ponto que Ele deixa aqui para nós, o equilíbrio está em readequar o lugar de Deus na nossa vida. Não é casa, não é carro, não é família, não é nada, é Deus. Esse lado da balança que traz o equilíbrio à balança, é nós colocarmos o Senhor Jesus no centro. Aí sim a gente consegue organizar a nossa vida. Enquanto Jesus não está no centro, o Salmo 127, se não falhou a memória, diz que não adianta acordar cedo. Não adianta comer o pão das dores. Não adianta um monte de coisa lá, se o Senhor não edificar a casa. Quer ter paz em casa? Deixa o Senhor entrar lá de verdade. Muitas vezes colocamos os projetos na mão de Deus, e a cada 5 minutos fala, Deus, está contigo aí, né? E fica sondando se Deus está. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, descansa. Você entregou na mão dele? Descansa. Seja um profeta e fala para quem está do teu lado, descansa no Senhor. Amém? Descansa, Madeu. Descansa. Olha o último verso aqui, ó. Contudo, os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Aconteceu comigo.
Estava na Caixa Federal, naquela época do, como é que chama lá, do FGTS mesmo? Do inativo. Fila, dava a volta lá no Salesiano e subia a rua lá. Aí vem alguns desavisados pedir informação para a mulher lá na frente da caixa. E a gente lá com o sol na lata. E a mulher falava assim: aguarda aqui um pouquinho para a pessoa. Quando menos esperava, a pessoa estava lá dentro, sendo atendida. E a gente 3 horas lá na fila. Pensa num povo bravo na fila. Por que ele chegou primeiro? Por último vai primeiro. Irmãos, o ser humano detesta ser passado. Contei para vocês, já não sei se foi para vocês, eu estava na raia. Esse negócio de fila é benção. Sei quem inventou, mas é benção. Eu era o próximo. Aí chega uma senhora, cabelo grisalho, anciã. A Bíblia chama isso de clã. As brancas clãs, sabedoria. Eu era o primeiro da fila. Ela passa da minha frente, vai lá no balcão e aponta o dedão no meu nariz. Eu sou mais velha que você. Falei, sim senhora. Mas por dentro, sim senhora. Estou aqui, ó, esperando. Aí Jesus fala assim, ó: os primeiros serão os últimos primeiros. O que Jesus está falando? A respeito da salvação, tem pessoas que a gente vê que não fez nada que prestasse. Foi um termo que infringe a matemática, um 0 à esquerda, não tem isso, mas tudo bem, né? A pessoa fez tudo errado. No último segundo, a pessoa aceita Jesus, falece e vai para o paraíso, antes da gente que está viva aqui e tem que perseverar todo dia na fé, senão perde a fé. A gente fala, como o senhor está salvando essa gente aqui que não fez nada que prestasse, está salvo? Os primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Olha só, Jesus fala que na vinda dele, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos encontraremos com ele nos ares. Os últimos serão os... Então quem tem problema com fila, é bom se resolver, porque a fila de Deus é diferente. Quem não entende o equilíbrio de Jesus, vive em crise aqui. Principalmente no campo ministerial. Puxa, fulano agora já é pastor? Nem saiu das fraldas? Se ele foi aprovado, querido. E tem um calo aqui no meu pé apertando sobre os dinossauros na fé. A gente fica 50 anos no mesmo posto, não cresce, não avança. Aí chega alguém com sangue no olho, né? Cheio de vida. Sangue no olho significa cheio de vida, né? Chega alguém com sangue no olho e fala, vamos trabalhar para o Senhor com verdade, com sinceridade, com amor. A gente vai lá, só poda as emoções dessa pessoa, injeta a palavra do Senhor, bora trabalhar e acompanhar essa pessoa. Aí fica a gente lá sentado, confortável, sem crescer, nunca leu a palavra, novato leu 3 vezes já a Bíblia, não sai da escola bíblica, culto de oração está aqui, buscando a face do Senhor, está no evangelismo na rua, se esforçando para melhorar o testemunho, tentando ser sal, tentando ser luz, pedindo conselho, se sujeitando à autoridade, e os dinossauros lá. Como que pode já fulano estar naquele lugar? Os últimos serão os... A diferença está na obediência. Qualquer vida ministerial passa primeiro por uma prova. Primeiro prova, depois ele é aprovado. Mas o que nós chocamos? Nós achamos que tempo de igreja dá direito a promoções. Primeiro que não tem promoção na igreja. Não é empresa, empresa tem. A Bíblia quebra a gente, irmãos. É o Senhor que vocaciona, Ele separa. Olha o que diz lá em Atos. O Espírito Santo falando para os anciãos, para os apóstolos. Separem Barnabé e Paulo para a obra missionária. É o Espírito Santo que manda, a gente obedece. Ah, vamos promover o irmão porque está muito tristinho, vamos dar um cargo para ele. Não fazemos isso aqui, para animar, para pôr para cima. Isso é barganhar a fé e destruir a pessoa, se ela não for vocacionada. Não tem chamado, vamos congregar numa boa. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Se tiver chamado, vamos fortalecer para você enquadrar no seu dom, em nome de Jesus. Porque aquele que tem um talento, a ordem bíblica é multiplicar o talento.
E detalhe, em breve nós vamos falar sobre dons e talentos. E o Senhor vai cobrar de nós. Mesmo que nós tivermos um, a gente não pode enterrar o nosso. Qual que é o seu? Qual que é o meu talento? Onde ele está? Pastor, eu estou parado. Estou fazendo nada para o Senhor. Puxa vida, essa área é tão grande. É só nós dizermos assim: eis-me aqui. Irmãos, e não confunda trabalhar na obra em vir pregar e tocar. Há uma confusão hoje nisso. A galera só quer pregar e tocar. Louvor e pregação é a cereja do bolo. A massa é mais consistente. É verdade isso, irmãos. Para fazer o bolo, tem bolo que nem cereja tem. Estou certo ou errado? A massa mesmo é mãos à obra. Tem gente aí pregando, queridos, Ctrl C, Ctrl V, pega uma mensagem bonita na internet e manda lá na igreja. A pregação foi linda, glórias a Deus, a igreja chorou. É nada, é um impostor. Mas gosta disso aqui, ó. Tem vida com Deus nenhuma. Mas quer estar lá na cereja do bolo. O bolo começa pela massa, quebrando ovos, batendo, mexendo, levando ao forno, esperando assar. É ou não é assim? É trabalho duro. Irmãos, igreja é trabalho duro. Se eu quero ficar só nos holofotes, eu estou equivocado. Nem Jesus ficou nos holofotes. Quando ele curava, ele dizia assim, ó, quietinho, ok? Senão vai alarmar aqui e os judeus vão se escolerizar e vão querer criar a crucificação antes do tempo. Vai lá, se apresenta ao sacerdote e beleza. Aí que a pessoa curada fazia, pegava um megafone, eu fui curado, Jesus me curou. Obviamente quem recebe uma cura de anos de paralisia, anos de ceguez, vai querer testemunhar. Mas Jesus precisava cumprir o papel dele, falando assim, olha, eu não vim aqui me aparecer. Deixou a sua glória, assumiu a forma de servo e sofreu a morte de cruz. É uma escala para baixo. Só que a geração de hoje não. Quer estar na plateia e os inimigos. Quer estar no palco e os inimigos na plateia. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai me ver na bênção e vai se arrepender. Geração de hoje, vingativa. E a palavra diz no livro dos profetas: a vingança pertence ao Senhor. Irmãos, pregar e cantar, repito, não me chama atenção. Me chama atenção é mão na massa, tirando alguém da miséria, mudando a vida cristã de alguém, transparecendo a verdade, doando o ouvido para ser bênção para alguém. Ter irmãos que só precisam ser ouvidos, só isso. Que não tem voz, não consegue falar em casa, não consegue comunicar com ninguém, e tem que colocar para fora, tem que confessar, tem que buscar a cura. De repente é só sentar, irmãos, com algum irmão, alguma irmã, e falar, estou aqui para te ajudar, vamos chorar junto. Está escrito, chorai com os que, mas não, eu quero pregar, eu quero cantar. Irmão, se você for na casa de alguém, souber que ele está em necessidade, não vá com as mãos vazias. Estou com uma urgência aqui, tem como me ajudar? Se você sabe o histórico da pessoa, faça aí um manobrão, mas em nome do Senhor Jesus, supra a casa. A Bíblia diz, se a gente for embora e falar para a pessoa, Deus te abençoe, é feio o resultado para a nossa vida. Gostoso, chega lá, faz uma oração, um reteté, expulsa o demônio, limpa o ambiente, manda o capeta embora, aí a conta de luz continua lá. O gás acabou. As crianças estão sem leite. Não tem fralda. A gente vai embora e acha que fez a oração do século na casa do irmão, da irmã. Se o Senhor te convocou para estar lá, você é o supridor. Não tenha medo de esvaziar o seu armário. Porque se esvaziar, quem encheu essa primeira vez foi o Senhor, e Ele vai encher de novo para você suprir. Não tenha medo de esvaziar. Em nome de Jesus. É tempo de generosidade, irmãos. Mas com medo de faltar para a gente, será que eu levo ou não? Leva em nome de Jesus. Acha pagar a luz por irmão? Para irmã em casa já está. Lógico que está alto, o ar fica torado lá no 18. Já pensou fazer reserva para os irmãos? Isso aqui eu vou reservar porque alguém vai precisar. Eu estou aqui, pronto para ajudar. Um
pastor disse uma vez, não lembro quem foi, gostaria de citar quem é ele. Ele disse assim, ó: se Deus precisar de você como instrumento hoje para financiar alguma obra, por menor que for, aos olhos dos homens, né? Por menor que for, você está pronto para financiar essa obra? Financiar. O que é financiar uma obra? Apareceu uma urgência. Não, Senhor, está aqui. Eu quero ser o instrumento para financiar a tua obra. Mas como vivemos endividados, aí Deus não pode nos usar. Nosso dinheiro vai para o banco. Só repetindo para vocês, a agiota não é opção para crente. A agiotagem é crime no Brasil. Só para reforçar, ok? A agiotagem cria um cativeiro na família. Não é opção para nós. A Bíblia condena. As versões mais novas ainda falam sobre agiotagem quando fala sobre juros abusivos, tanto em Jeremias como em Ezequiel. Está escrito. Se você ir no site de busca de qualquer Bíblia, está lá. Agiotagem. É crime. Ah, pastor, apertou, não tem como, o nome está sujo, isso e aquilo, tem que ir no agiota. Aí ele vai lá e cobra milhares por cento em cima. Aí fica um vínculo de crime com a pessoa. Aí não consegue sair. Quer que eu fale do cartão de crédito, pagar o mínimo? Melhor não, né? Deixa quieto. Olha, só o mínimo. Irmão, esse mínimo não tem fundo. É enrosco total. Falamos por conhecimento de causa. Se vocês puderem fazer à vista, façam, em nome de Jesus, amém? Que tiver alcance, com sabedoria, em nome de Jesus. Então Jesus, ele trata dessa grande inversão. Os primeiros são os últimos dos primeiros. Se chama no reino de Jesus equilíbrio, porque a ótica dele é diferente. Segunda grande realidade, Lucas 12. Essa porção gostaria que vocês ouvissem, ok? Eu quero ler na Bíblia a mensagem. Agora Jesus vai pegar pesado com a gente. Primeiro ele falou sobre a grande inversão, é equilíbrio. A grande realidade para Jesus é equilíbrio. Ouça isso, de Lucas 12 a partir do 22. Se você estiver com a Bíblia, a mensagem vai ser mais fácil acompanhar. De repente vai atropelar a sua leitura conforme eu vou ler os textos aqui. De Lucas 12 a partir do 22. O assunto continuou com os discípulos, Lucas 12, 22. Não fiquem aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida do que comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas, aos cuidados de Deus. E vocês valem muito mais que os passarinhos. Amém? Verso 25. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto despreocupado diante do espelho? Se com preocupação não conseguimos nada, então por que se preocupar? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensa que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhe pelos campos e observe as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparado com as flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acha que Ele irá cuidar de vocês? Ter prazer em vocês é fazer o melhor por vocês. Verso 29. Quero convencê-los a relaxar e a não se preocupar tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se pretende ou que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem a Deus e sabem como Ele trabalha. Oriente sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupe com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Vocês são meus amigos queridos. O Pai quer dar seu reino a vocês. Verso 33. Sejam generosos, ajudem os pobres, invista no banco que jamais irá falir, aquela agência no céu, a salvo de assaltantes e falsários, no qual vocês podem confiar.
Saiba que o lugar de vocês, o que vocês mais desejam estar, é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Ou seja, onde estiver o seu tesouro. Resumo rápido. Nossa preocupação é com comida, com roupa e etc. Aí Jesus fala assim: os passarinhos nem trabalham, nem tem, eles dependem de Deus e são alimentados. Quem dirá nós? Que em nome do Senhor Jesus, queridos, que seja saltado em nós a confiança ao Senhor. Quando tudo falhar, o Senhor não falha. Quando o sistema do mundo falhar, o do Senhor não falha. Queridos, eu quero repreender o mal aqui em Lins, em nome de Jesus. Tem uma empresa que está delapidando os funcionários. Pagamento atrasado, ó. Curva a tua cabeça, por favor. Espírito Santo de Deus, eu repreendo esse domínio maligno dessa empresa, que está levando o povo a se preocupar por não ter salário, não ter renda, não conseguir saldar as contas. Eu expulso esse dominador agora, sai em nome de Jesus. Todo esse governo maligno, estancando as bênçãos, impedindo de alcançar os nossos irmãos, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, que o teu favor, a tua graça, que o teu cetro de equidade e justiça alcance, ó Pai, e eu declaro a reparação, a restituição, a reorganização, que sejam atualizados os salários, que sejam atualizadas as férias, que sejam atualizados 13º, que sejam atualizadas horas extras, que sejam atualizadas as bonificações. Esse mal sai agora em nome do Senhor Jesus, e que o teu governo assuma, Pai, e o teu nome seja glorificado e honrado nessa cidade, porque o Senhor é fiel e nada pode contra o teu braço forte, e nós clamamos por tua ação nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aplauda aquele que vive e reina eternamente. Aleluia. Intervenção. Tem que intervir, irmãos, não podemos ser passivos. Então existe uma grande realidade. Seja um profeta e fala para quem do teu lado: pé no chão. Para outra pessoa agora. Eu já tive meu pé fora do chão também. Contei para vocês, ia comprar CD, comprava 3 CD, um escondia, porque Nicole precisando de leite, eu comprando CD. Pé no chão, por favor, né, Josué? Entende a seriedade? Não pode ter TV por assinatura? Cancela. É simples. Chegou a hora de trocar para um carro mais simples e econômico? Por favor, troque. Não está suportando, não dá para pagar? Por favor, devolva. Ah, pastor, isso não é conselho. Fiz isso. Estou dizendo nada que a gente não fez. Encarar a realidade. Não dá para comer contra filé? Miolo de acém. A gente insiste lá. Agora é o Angus, né? O detalhe é Angus agora. Quero o Angus. Não dá? Não dá. Igual eu vi esses dias, né? Vai pro bife de granja. Conhece bife de granja? Bife de granja. Hã? É. Não dá, não dá. Obrigado, pastor. Realidade, irmãos. A gente tem dificuldade em encarar a realidade. Eu estava morando fora e a pastora ganhou um celular. A gente precisava se comunicar. Ela atendia o celular em Lins. Escondia de tão feio que era o telefone, mas ligava. Sabe aquelas antenonas assim? Alô? Amor, você está falando baixinho? Não é nada não. Realidade. Não dá para ter os S, não dá. Volta lá no de botão, o negócio é só ligar, falar e ouvir. Irmão, se não houver renúncia, a gente vive em crise. A gente quer seguir a moda e vai se destruindo.
Irmãos, hoje existe inclusive imitação de casamento. O pessoal olha para a TV e quer imitar casamento de celebridade. Querendo viver igual. Deixa eu confessar para vocês. Ontem eu renunciei à TV. Não quero mais assistir TV. Eu tinha renunciado à Globo. Eu renunciei à TV. 25 de novembro, para facilitar o aniversário da Nicole. Se não irmos renunciando a algumas coisas, a gente não tem tempo mergulhado em Deus. A gente fica lá trocando canal, né? Tá passando nada. Amor, o que você está assistindo? Nada. Mas está lá, tchuc, 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 tchuc. Irmão, renunciei esse trem, TV. Não assisto. Sim, em casa tem. Desconectei dela. E eu sei que Deus vai pedir mais coisas. Eu queria conseguir a internet, mas é ferramenta hoje. Eu quero me desconectando dessas coisas que só suga a gente. Fiquei alguns meses sem assistir. Quando voltou, cenário político do Brasil, questão do Oriente Médio, a Coreia do Norte, e a Rússia, Estados Unidos e Venezuela. Mesma coisa, 4 meses na TV. E a gente lá, mudando o canal. Irmão, sem renúncia a gente não avança. Se não abrir mão de algumas coisas, a gente não aprofunda em Deus. Quanta coisa dá para fazer longe da TV, a gente fica lá, horas. Alguns são viciados, tem que ser libertos. Venha quinta-feira, cura e libertação, a gente vai expulsar esse mal na tua vida. Isso aqui então, vou nem falar. Né? Mal do século. Mateus 25, vamos ler juntos. A gente já está terminando hoje. O reino do Senhor é um reino de equilíbrio. Minha mãe dizia, quem fala demais dá bom dia. Eu não sei, eu não entendi esse ditado, mas é isso. Equilíbrio, acho que ela queria dizer, né? Equilíbrio. Então nós já vimos uma grande inversão, os primeiros são os últimos, uma grande realidade, não se preocupar com comida e bebida. E aqui eu quero tratar por último da grande separação, que é o equilíbrio de Deus, cetro de equidade. Mateus 25, a partir do 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, ou seja, nação de outra nação. Como o pastor separa ovelhas e bodes, e colocará a ovelha, que lugar? E os bodes, que lugar? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Quem que está na direita? Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa, vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso, vocês me visitaram. Então os justos responderão: quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te escolhemos, ou necessitado e de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, ou fomos visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, diga comigo, irmãos, mais uma vez, a mim fizeram. Então ele dirá ao que estiver à sua esquerda. Quem que está na esquerda? Malditos, a parte de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, fui estrangeiro, vocês não me acolheram, necessitei de roupa, vocês não me vestiram, estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessidade de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos vão para onde, irmãos? Então uma grande separação. Ouça com atenção agora, esse é um resumo. Ou na direita ou na esquerda, não tem em cima do muro. Ou eu sirvo ao Senhor ou não sirvo. Ou eu sou fiel ou eu não sou.
Ou eu sou obediente, ou eu não sou. Pastor, eu tô quase crente. Não tem. Estou quase obedecendo. Não tem também. Estou quase fazendo o que a Bíblia pede. Não dá. Ela é clara que não existe. Fulano não sabe ainda o que quer. Se entrega para Jesus ou não. Se batiza ou não. Se casa ou não. Sim, sim. Não tem meio termo, queridos, no Evangelho. Fulano não consegue ser fiel à esposa. Não, é infiel. Não tem meio termo, ora é, ora não é. É infiel. Mas ouça a gravidade de tudo isso aqui que a Bíblia diz sobre separação. Ele vai separar bodes de ovelhas, ou seja, daqueles que obedecem, daqueles que não obedecem. Ele vai separar joio do trigo. Ele vai separar as virgens prudentes das virgens. Ele vai separar o servo bom do servo mau. E assim haverá uma grande separação. Só que, o que é grave é que no último dia, ouça quando vai ser o último dia. O próximo evento se chama arrebatamento. Qual que é o nome do próximo evento que vai acontecer? A igreja, a qualquer momento vai ser arrebatada. A partir disso se desencadeia no mundo o governo do anticristo. Um tipo de reinado. O anticristo vai reinar por 7 anos aqui na terra. 3 anos e meio, falsa paz. 3 anos e meio, conforme o profeta Daniel, capítulo 12. Uma tribulação que nunca houve nem haverá. Vai ser pior tribulação. Se vocês estão assustados com o chip da mão e da testa, é para ficar mesmo. Haverá um governo econômico, que sem essas marcas, não sei porquê, é bíblico, né? Claro que eu sei. Por que na mão e na testa que estão implantando? Porque é profético, vai ser na mão e na testa. E ninguém poderá comprar ou vender se não tiver esse sistema econômico globalizado. Vocês podem estar aqui ou lá na Europa, o teu dado será acessado globalmente. É o sistema econômico que vai governar, chamado Mamon. 7 anos de falsa paz, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de terrível tribulação ao governo do anticristo e da besta, um governo político e um governo religioso. Isso é depois do arrebatamento. Pastor, e quem ficar nessa grande tribulação, como faz para se salvar? Nós ouvimos o evangelho, mas não fomos obedientes, nós não rendemos a palavra, não rendemos a vontade do Senhor, a gente não orava mesmo, a gente não lia a palavra, a gente não congregava, a gente não jejuava, a gente pecava mesmo, de balde. Bom, o Espírito Santo vai levar a igreja, diz a palavra do Senhor. Então quem ficar aqui, e eu descobri esses dias que tinha um desenho do Scooby-Doo, que ele falava assim, salve-se quem puder. Não era assim o Scooby-Doo? Salve-se quem puder. O que é esse salve-se quem puder? Abrindo parênteses, haverá 2 testemunhas nesse mesmo período, que fará grandes sinais e maravilhas no poder de Deus, tentando levar alguns, e agora não tem mais o Espírito Santo, conforme João 16:8, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora é o teu sangue que vai ser derramado, porque o de Jesus já foi. Na grande tribulação vai ser salvo pelo próprio sangue, vai morrer muita gente, irmãos. Em Apocalipse 12 fala, quem são, João vê os mortos, fala, quem que é esse povo aí? É o povo que está vindo da grande tribulação, que não renderam o seu corpo ao pecado, é com o próprio sangue. Ou a gente aceita o sangue de Jesus hoje, a obra da cruz, e participa da ceia, que é domingo que vem, o sangue, o corpo de Jesus, comunhão com Ele, porque se ficar o negócio vai ser estreito, vai ser terrível. Então a gente obedece, irmãos. Próximo evento, arrebatamento, grande tribulação. Governo do anticristo e da besta, governo político e governo religioso. Esse negócio de ecumênico, que a teologia chama de panteísmo, tudo é Deus e Deus é tudo, então é equivocado. Só tem um único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, não tem outro Deus além desse nosso Deus, Ele é o soberano, o exaltado, o glorificado, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, é Ele. Todas as religiões levam a Deus, isso é uma afronta contra a palavra, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, os outros que se convertam a esse caminho, não tem como negociar, irmãos, isso é equidade do Evangelho. Eu estou aqui, mas eu saindo daqui, eu vou para a balada. Sinto muito, você está indo para o inferno. Chocante? É bom falar do céu. Aqui a gente fala pouco do inferno, mas é a realidade.
Eu estou aqui e vou ver algumas coisas na internet. Sinto muito, você está longe do céu. São os eventos que vai acontecer, queridos, e a igreja não está considerando esses eventos. A gente tem conduzido a nossa vida conforme o ritmo desse mundo. E Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis, nós somos diferentes mesmo. Pronto, e acabou. O servo do Senhor é diferente, não diferente na questão exaltação, na soberba, somos melhores, nariz empinado, é nada. A gente é boca no pó, falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não existe essa soberba na gente. A gente reconhece que tem um rei, um salvador, que nos resgatou das trevas e trouxe para a luz. Mas que há uma diferença em nós, há sal e luz. Se o sal não salgar, para nada mais presta, a não ser pisado, humilhado. E não é pelo inferno não, pelos homens. A humilhação vai ser no trabalho, a humilhação vai ser na família. E sabe o que vão falar naquele dia da grande tribulação? E quando houver o arrebatamento? Você não era crente? Você não tomava ceia? Eu não fui no seu batismo? As piores acusações o inimigo está reservando para esse tempo. As piores afrontas a respeito do suicídio o inimigo está reservando para esse tempo. Hoje é tudo um ensaio. Tem pessoas que ficarão tão envergonhadas na volta de Jesus que vão tirar a própria vida. É a ideia do Judas. Meu Deus, eu ouvi a igreja pregar, o pastor falar, meu irmão falar, meu vizinho falar, não obedecer, se enforca, se mata. Afronta, desejo do inimigo. Ele é homicida desde o princípio. João 8:44. Ele quer matar a gente. Então, a igreja do Senhor, não dê brecha. Suporte. Resiste. Pedro diz assim nas suas cartas, no capítulo 3. Se vocês acham que vocês estão passando dificuldade, lembre que todos os seus irmãos também passam dificuldade em todo lugar. Creia na graça do Senhor, creia no sangue de Jesus, creia que maior é aquele que está conosco, creia que tem uma obra restauradora, creia que tem regeneração, creia que tem aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e disse em João 14 que faria um lugar para nós, para estarmos com Ele. É promessa. Não se conforme com o mundo em nome de Jesus. Mas o equilíbrio de Jesus haverá uma grande separação entre os fiéis e os infiéis. Irmãos, infidelidade, não falamos de grandes coisas. Alguém disse na economia, quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. Já ouviram isso? Roubaram o tempo na empresa, no banheiro, está roubando. Eu não estou bem hoje, vai no médico, conversa com o médico, se apresenta para o médico, não vai roubar o tempo. Já contei para vocês, né? Eu imprimindo vorazmente trabalho da faculdade no serviço. A Espírito Santo falou, você está roubando. Claro, você não pediu para ninguém, isso aí não é seu, é da empresa. Sem contar aqueles que a empresa fala, você não pode usar o carro no final da semana, de segunda a sexta, tá bom? Aí sabadão tá lá, camarada com a família. Termas, laranjais. Se a empresa falou não, é não. Se a empresa falou, olha, esse carro é abastecido só em posto tal, vai lá gente com o nosso carro, põe no nome da empresa. Estou falando bobeira, irmãos? Acontece isso sim ou não? É os tipos de roubo. Ou sou fiel, ou sou infiel. Irmãos, e haverá essa grande separação. E o triste é que só no último dia, esses infiéis vão falar, quando que nós não fizemos? Lá é tarde, irmão, lá não tem jeito. No dia do juízo, todos ficarão nus diante do Senhor. Todas as obras, nuas e patentes. E já está assim diante de Deus, mas naquele dia não vai ser diferente. Depois dessa grande tribulação, tem um evento interessante. Jesus volta, prende o anticristo, destrói o anticristo, prende Satanás, o líder político ele é preso, é destruído, o líder religioso, que é influenciado por Satanás, é destruído. Satanás é preso por 1000 anos, isso se chama milênio. Qual que é o nome? Milênio. Arrebatamento, grande tribulação, milênio. No milênio, a igreja volta para a terra, reina, os governos será de Israel mesmo, os 144 mil é para os judeus, amém?
Não é uma porçãozinha seleta de um grupinho que vai ser salvo, igual estão dizendo por aí. Os feiticeiros gospel, mentindo da palavra. É exclusivo, é um povo de Israel que vai reinar. Nós acabamos de ler aqui em Mateus 25. E as 12 tribos de Israel vão reinar, 1000 de cada tribo, esse aí. 144 mil. Reinarão, o leão se assentará com a criança, não haverá animal selvagem. Isaías fala sobre isso, milênio. Depois do milênio, Satanás é solto por um pouquinho de tempo. Nesse milênio, é vida normal. Vai nascer gente, vai conhecer as grandezas de Deus. Agora, por conta e risco, eu acredito que a longevidade vai voltar, porque é o reino de Jesus. Vocês lembram quanto tempo viveu Matusalém? O que mais viveu? Vocês lembram ou não? 969. Mas um dia para Deus é como? E 1000 anos. O homem que mais viveu aqui na terra não viveu um dia para Deus. Ok? 969. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, então para Deus viveu quase um dia, Matusalém. Mas eu creio na longevidade que é restaurada, porque o pecado não está mais dominando, quem governa agora é Jesus. Mas Satanás vai ser solto por um pouquinho de tempo, e vai tentar ainda arrebatar alguns, que só ouviram sobre as coisas maravilhosas que Deus fez e faz, e ele vai conseguir arrebatar alguns. Aí vem a guerra do Armagedon, uma batalha terrível. Aí sim vem o juízo final. Aí lá destampa tudo. E é o texto que nós lemos: um para a direita, um para a esquerda. Da direita, vinde benditos meu Pai, vocês fizeram isso. Senhor, essa surpresa que é maravilhosa. Então é uma vida prática e comum de vida cristã aqui, que só lá naquele dia a gente vai entender: Senhor, eu fiz isso? Sim, filho, entra aqui no reino, você fez isso. Mas quando eu fiz isso? Quando você agiu lá com os meus irmãos. Irmãos, como que está o nosso índice de compaixão pelos irmãos? Isso é crítico hoje. A gente cerra a casa, fecha a casa, fala, é nós aqui, hein? É nós. Deixa esse é nós aí para os manos. É família. É acolhimento. É resgatando vidas mesmo. Naquele dia seremos surpreendidos. Só que o outro grupo também vai ser surpreendido. Quando que nós deixamos de fazer? Quando não atendeu. Quando não estendeu a mão. Quando não olhou para as necessidades. Quando fez vista grossa. Quando alguém precisou de um alívio e não deu. A Bíblia está falando para nós. Aquele que dá alívio, isso é para o último dia, receberá alívio. Provérbios 11. É dar alívio para alguém, irmãos. O que é mais chocante para a gente encerrar? Mateus 7, por favor, vamos ler de pé, junto com vocês. Para esticar, o sangue circular, e a gente entender o que o Senhor está falando para nós hoje. Mateus 7. Equilíbrio, cetro de equidade. Mateus 7. Verso 15 em diante. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão. Pelo que, irmãos? Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Ouça isso agora. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, esse é o último dia, irmãos,
Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Misericórdia. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces em que lugar? Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem o quê? E não como os mestres, cetro de equidade, de autoridade. Então era um ensino genuíno. Ouça isso, que eu anotei aqui para não esquecer. Primeiro, Jesus ele fala assim para nós: ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar os que vocês têm ouvido, os mandamentos. O dom é para edificação da igreja, qualquer dom. Não é isso que diz lá em Efésios 4? Visando o crescimento do corpo. Ouça isso. Jesus não mandou seus discípulos profetizar, expulsar demônio e realizar milagre como condição para entrar no reino. Se você for profeta, você entra no reino. Se você expulsar demônio, você entra no reino. Se você for um milagreiro, você entra no reino. Não, isso é dons para edificação da igreja. Jesus espera do discípulo obras menos espetaculares, porém, no dia a dia, muito mais difíceis de ser realizado. Ou seja, obras que ninguém vê, obras que não aparecem. Que não é lugar de show. Olha, está vendo o meu dom? Tem o dom da ciência, tem o dom do conhecimento, tem o dom da profecia, tem o dom de línguas, tem um dom, tem. Senhor, Senhor, a gente pode ouvir naquele dia: sério, quem é você? O que é mais importante? Professar Jesus como Senhor e viver uma vida em submissão a Ele é uma palavra mais poderosa que qualquer profecia. Submissão. Expulsar dos nossos corações a cobiça e o ódio vale mais que qualquer exorcismo. A gente está lá, sai em nome de Jesus, mas a nossa vida é cheia de ódio, de rancor. Brigado com a família há anos, não pede perdão. E como pregamos de perdão aqui? A gente vai lá expulsar demônio. Sai, porque o nome é de Jesus, ainda bem que é assim. Mas Jesus fala assim: camarada, quem é você que está usando o meu nome? Expulsa o ódio, expulsa o rancor, expulsa a ira, expulsa o ressentimento dentro de si. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Fazer nossa parte no prodígio de amar os nossos inimigos é um milagre poderoso para Deus. Amar os inimigos. E por último, orar, jejuar e servir aos outros sem se importar se qualquer outra pessoa está sabendo, é uma obra que só pode ser realizada por alguém que entregou a sua vida ao Rei. Irmãos, então, em nome do Senhor Jesus, quando eu estiver conversando com você, não diga assim: pastor, eu sou uma pessoa de oração. Pastor, eu jejum mesmo. Tá vendo aí porque está colado? Nós não precisamos exibir as nossas obras. O Evangelho não é um canal de exibição. Se Ele curar, louvado seja o Senhor. Se Ele ressuscitar, louvado seja o Senhor. Essa igreja não precisa de um vídeo institucional para mostrar as obras dela. Portanto, é ser conhecido dele naquele dia: vinde benditos de meu Pai. Se formos para a TV, é consequência. Se esse vídeo for um dia para a internet, é consequência. Que alcance vidas que não tem a palavra sadia, que está sendo destruída e cauterizadamente por causa de falsos mestres que não entram no reino e nem deixam os outros entrar, fica impedindo a passagem por causa do estilo de vida.
Mas nós estamos ouvindo a palavra do Senhor nessa noite, que naquele dia a surpresa seja: Senhor, quando que nós fizemos isso? Que a resposta seja dele também. Porque vocês se quebrantaram, porque houve compaixão, porque houve misericórdia, e vocês entenderam o que é o céu na terra, porque o cetro do Senhor é um cetro de equidade, não tem imparcialidade. Então, queridos, o intelectual não vai ter vantagem aqui. Ah, pastor, eu tenho 5 faculdades. Parabéns pelos seus currículos. Ah, pastor, me consagra alguma coisa aí. Tem vocação? Pastor, eu não sei nem ler, mas o Espírito Santo está queimando aqui dentro de mim, que o Senhor está me chamando. Vamos orar, se ele confirmar aqui, bora. É o Espírito Santo que coordena, irmãos. Pastor, está aqui meu dízimo de 10 mil, só que é o seguinte: coloca ar na igreja. Fica com seus 10 mil, por favor. Se o meu dízimo for para poder manipular a igreja, não dizime. Não precisamos de manipuladores aqui. Quem sustenta essa obra é o Senhor. E não vamos bajular, porque o seu dízimo é de 10 mil. O que dizima 10 reais é tão importante quanto você. Isso é evangelho, irmãos, que não se prega aí hoje. A gente quer trazer para perto quem ganha bem, quem vai fazer a gente se promover. Chocante, vou falar, mas quem mais ajuda é quem menos tem. Verdade. Os corações mais abertos é quem menos tem. Então, queridos, há critérios que para Jesus, para nós é escândalo, mas para Jesus é equilíbrio, é equidade. Amar os inimigos, dar a outra face, caminhar a segunda milha. Equilíbrio isso. Que sejamos uma igreja curada, sadia, que inclusive consegue reconciliar. E eu fecho nessa noite, para trazer ao teu coração, que seja uma noite de reconciliação, na tua casa, os teus parentes, os teus irmãos, inclusive local, em nome de Jesus.